Boa noite, minha gente. Estamos no ar com mais um programa Papo com Tilé aqui pela Metrópole FM 101.3. A nossa equipe já aposta, José Silva ali no controle da mesa da Metrópole FM, o nosso Daniel Brito lá controlando as imagens do canal da Metrópole no YouTube e o nosso produtor Clérison Amorim, que vai atender as suas mensagens que você pode enviar para o telefone, para o WhatsApp da Rádio Metrópole, pelas 24 horas no ar, 981-55-3258. 981-55-3258. Você pode enviar a sua mensagem ou a sua pergunta para o nosso convidado do dia. Temos também aqui hoje a presença do nosso querido Matheus Simoni, do site metro1.com.br, aqui do Grupo Metrópole. Vamos iniciar o nosso programa de hoje, nesta quarta-feira, dia 12 de setembro de 2018. Hoje eu trago o ex-presidente do Esporte Clube Vitória, Raimundo Dias Viana, uma figura que eu tenho assim, um carinho especial, que a gente estava conversando lá fora, relembrando esses quase 50 anos, né, de amizade, de conhecimento, de respeito um pelo outro. Raimundo Viana me contando histórias fantásticas ali, Amorim, por isso que eu estava lhe chamando para você ir ouvir. Desde a época que ele chegou aqui de uma outra cidade, se encantou pelo Vitória num Bavi, quando viu aquele time vermelho e preto entrar em campo, achando que era parecido com o Flamengo. Então, foi um papo extraordinário ali com o Raimundo, fora do microfone. E agora aqui no microfone, vamos ouvir o ex-presidente do Esporte Clube Vitória, Raimundo Viana, que eu diria que dos últimos 5 anos, indiscutivelmente foi o melhor presidente que o Vitória teve. O Vitória entrou naquela situação de Carlos Falcão, que praticamente foi escorraçado do clube. Raimundo veio e assumiu para completar o mandato, sendo um mandato tampão, né, da saída de Falcão. E depois disso um desastre, Ivan de Almeida e o Ricardo Davi agora, que ainda está no início praticamente do seu mandato, né, e agora recuperando o Vitória no Campeonato Brasileiro, desde que começou o retorno, quando ele trouxe Paulo César Carpegiani. Raimundo, muito obrigado, querido, pela sua presença aqui. Você sabe que é um prazer enorme sempre que eu me encontro com você. Seu filho fica impressionado, o Eduardo, quando a gente começa a trocar coisas do futebol, informações um para o outro. Rapaz, a gente leva um tempão rindo, dando risada e relembrando aqueles grandes tempos do passado, né? Raimundo foi presidente da Federação Baiana de Futebol na década de 70. Tinha sido, salvo engano, vice-presidente numa gestão lá e depois ele se tornou presidente, né, da Federação Baiana de Futebol. E foi aí que eu conheci Raimundo Viana, eu com meus 16 anos de idade, começando no rádio. E geralmente quem começava no rádio naquela época era designado para ser setorista da Federação Baiana de Futebol, que era a grande escola para um cara se tornar um bom repórter, né? Era a Federação Baiana de Futebol e Raimundo era presidente da federação na década de 70, justamente quando eu entrei no rádio em 1976. Prazer enorme, meu amigo, lhe rever de novo. Vendendo saúde, graças a Deus, né, Raimundo? Boa noite. Muito obrigado, Tilé. Realmente, para mim, é uma satisfação muito grande bater um papo com você, relembrando os velhos tempos. Não são tão velhos assim, porque a bola continua do mesmo tamanho, né? Os campos também, a grama continua verde e as traves brancas. De modo que, para mim, é uma satisfação muito grande. Eu só tenho umas certas reservas, porque eu não consegui, até agora, lhe trazer para o lado certo do futebol da Bahia. Mas eu ainda tenho esperança que isso vai acontecer. Eu quero cumprimentar os teus ouvintes, mandar um abraço para o meu amigo Robério do Poço, que está nos ouvindo. Figura. Um abraço para você, Robério. Está fazendo um tratamentozinho de natureza médica. Estou aqui ao lado de um grande amigo, de um grande rubro-negro, de Djalma Abreu. Grande figura também. Cumprimentando a técnica, porque eu tenho uma admiração e um respeito muito grande pelo trabalho de todos vocês. O nosso Matheus por aí, né? De modo que é uma renovação permanente conversar com você. Você é uma das histórias vivas do futebol da Bahia. Estou inteiramente às suas ordens para a gente bater um papinho. Agradeço essa referência de ter sido o melhor presidente desses últimos 5 anos. Esse não foi o meu propósito. O meu propósito foi marcar uma posição naquele tempo de algumas dificuldades. E Deus foi muito bom com a gente. Contei com um vice-presidente da melhor qualidade, Manuel Matos, que apenas ele resolveu fazer carreira solo. E eu disse a ele, carreira solo não dá certo, tem que fazer conjugação de esforço. Bom centroavante só não ganha. O jogo, é preciso que tenha meio de campo e também ter uma retaguarda segura. Mas a amizade continua e o respeito também. Uhum.
Ô, Raimundo, vocês não perderam a eleição justamente porque vocês se dividiram, não? Ô, Tilé, talvez. Veja o seguinte, eu sou uma pessoa que eu me pauto muito por princípios, por critérios. Queiram uns ou não, a gente faz parte de um grupo. E aquele grupo, na ocasião, insistiu para que eu concorresse a mais um pleito. O meu objetivo nunca foi de ganhar a eleição, entendeu, Tilé? O meu objetivo foi sempre o de servir o Vitória. Independentemente de cargo, eu sempre procurei encargo, função, mas não cargo propriamente. Principalmente agora, que já foi presidente 2 vezes, aliás. Lá atrás também, quando eu substituí o Albino Castro, de modo que, por onde eu passei, no esporte, fui presidente. Eu um dia fui assistir uma regata e terminei presidente da Federação de Remo. E foi a primeira vez que a Bahia ganhou uma Copa Nordeste de Remo. Foi na nossa gestão, lá atrás. Entendeu como é? Entrei na federação, como quem não quer nada, terminei presidente. E você assistindo, você é testemunha viva daquele período, que eu considero um período altamente significativo e expressivo para o bom nome do futebol da Bahia. Naquele tempo, nós tínhamos voz e voto nas mesas que decidiam as coisas do futebol brasileiro. De repente, também, o Vitória me repatria novamente. Vamos lá para conselho, vamos lá para diretoria. Participei com muito orgulho da gestão de Alex Portela, entendeu como é? Como diretor jurídico, e meio entendido em futebol, né? Porque essa história de diretor que diz só entendo de uma coisa. Em time de futebol você tem que entender basicamente de futebol. Gostar do futebol, mas não só para assistir, mas também contribuir para as vitórias, para o sucesso da equipe. E, ainda mais recentemente, numa vicissitude do clube. Aliás, Tilé, tem uma coisa no Vitória que você não sabe. E talvez muitos torcedores não saibam. É uma vocação, é uma sina para renúncias de presidente. O primeiro presidente do Vitória foi Artemio Valente. Ele foi eleito e 18 dias depois renunciou. E aí, o ano passado, ainda recentemente, um outro presidente renuncia. E lá atrás tem mais. Se você olhar, tem vários outros presidentes que renunciaram. E os vices, ou aquele que está mais próximo, assume para o mandato tampão. Não é lá muito boa coisa, porque em futebol a continuidade é de fundamental importância. Você planta sementes hoje para já colher amanhã? Não propriamente. Você vai colher depois de amanhã. Você monta uma base. Você faz um planejamento para retificar setores do clube. Para depois você avançar em outros setores. É aquela história de uma construção, o Tilé. Você que vai ser presidente aí da coisa razoável, vamos dizer assim. Boa, somos nós. Não quero mais nem saber disso, não, Raimundo, pelo amor de Deus. É o seguinte, você, quando quer construir uma casa, a sua primeira preocupação, o que é? O alicerce, sim, a base. Porque senão você vai edificar as paredes e o primeiro vento vai cair tudo. Vai cair tudo. Não é possível. Então, você não pode pensar num clube de futebol da dimensão do Vitória treinando no Pituaçu a falta de campos de treinamento. E você acompanhou isto. Era preciso, se você tocar nesse setor. E eu, conversando com o Manuel Matos, disse, Manuel, nós temos que eleger como foco número 1 retornar à primeira divisão. Retomar a hegemonia do futebol da Bahia. Nós, no último campeonato, sequer tínhamos disputado o campeonato. Nós ficamos, parece que, em 4º lugar, sem direito sequer de disputar a Copa do Nordeste. A autoestima da torcida do Vitória estava onde? Estava lá embaixo. Era preciso você restabelecer isso, sem pensar em outras coisas. Mas é claro que você estava ciente das necessidades em outros setores do clube.
E isso a gente também tangeu. Voltamos para a primeira divisão, essa coisa, o resto fica aí a seu critério para perguntas. Uhum. Sim, eu falei, se você e Manuel tivessem se unido, porque na primeira eleição que você disputou com o Ivan de Almeida, Manuel não quis, ficou fora. Né? Então Raimundo foi sozinho. Mas na segunda, já de Ricardo Davi, contra Ricardo Davi, você foi para um lado e o Manuel foi para o outro. Se vocês estivessem juntos, você não acha que a chance de vitória seria grande, não? É possível, mas você há de convir. Aí eu volto àquela informação que eu lhe dei. Como eu sou um homem de grupo, o meu grupo achou por bem de que naquela ocasião, tendo em vista as coligações que tinham sido feitas pelo lado do Manuel, aquilo não era conveniente que a gente também aderisse àquele projeto dele. Isso não significa nenhuma restrição à capacidade do Manuel. Pelo contrário, você é testemunha, e a Bahia, toda a Bahia Esportiva é testemunha, do respeito que eu tenho e pela gratidão que eu tenho pelo trabalho que ele desenvolveu como meu vice-presidente. Entendeu como é? Mas, politicamente, ele achou por bem. Um dia desse ele vai botar a mão na consciência e achar que o pecado foi dele. Ele se juntou a Paulo, se juntou a vários outros ex-presidentes, e talvez isso não agradasse ao grupo que ele acompanhava, né? É esse o problema. Esse é o problema. Sem restrições. Olha, eu sempre me dei muito bem. Eu fui diretor do Alex Portela, diretor jurídico. E tenho uma admiração pelo trabalho dele. Claro que sim. Eu participei de uma direção juntamente com o Carlos Falcão, inclusive, que depois veio a ser presidente do Vitória, com meu voto, inclusive. Eu tenho um relacionamento amistoso com Ademar Pinheiro Lemos. Tenho. Eu não me recuso a sentar com quem quer que seja para tratar de assunto do Vitória. Pelo contrário, eu vou dar aqui um testemunho a você que me parece pertinente. Quando o Davi compareceu pela primeira vez ao Conselho Deliberativo do Vitória, hoje, o Conselho atual, eu, como conselheiro, propus uma moção de congratulações com a eleição dele. Olha que ele tinha ganho a eleição para mim. E eu tomei essa iniciativa como conselheiro de propor essa moção de congratulações com a eleição dele. E mais ainda, fazendo votos pelo sucesso dele, porque o sucesso dele significava vitórias para o nosso clube e alegria para a nossa torcida. Eu fiz isso. De modo que eu me sento com Paulo Carneiro, eu reconheço o trabalho que ele realizou no Vitória, porque também é uma coisa boba que tem no futebol. Não é só que não, o Tilé. Não é só que não. Não vamos ter esse complexo de província, não. Não. Ainda ontem, o Conselho Deliberativo do Santos tirou o presidente do Santos. O presidente do Santos Futebol Clube. Sofreu impeachment. Sofreu impeachment. Isso na história é muito raro. Entendeu? De modo que, para mim, alguém tomar direção A ou B, politicamente, não me atinge muito, não. Meu querido companheiro, meu produtor, Clérison Amorim. E aí, Amorim, chegando mensagens aí para o nosso querido... Aqui é uma figura carismática. Tentaram colocar uma pecha de vovô querendo chamar o homem de velho. Deu totalmente ao contrário. Hoje é o vovô querido da torcida do Vitória. Eu recebi tantas mensagens hoje, Raimundo, quando distribuiu o cardzinho na lista de transmissão, que você seria o convidado de hoje. Me lembra assim de cabeça rapidamente, Lilian Piropo, dizendo que você é uma figura carismática, que sabe, atende tudo que é torcedor que chega no estádio, que você senta no mesmo lugar sempre. Então as pessoas sabem onde vocês estão, ou onde você está, melhor dizendo, e elas lhe procuram e você abraça todos eles e tal. Quem foi o outro? Jorge Tadeu Pacheco Lauro, um outro conselheiro do clube há alguns anos atrás. Foi uma repercussão muito boa a sua vinda aqui hoje. Mas vem, Amorim, com a sua primeira participação. Boa noite, querido. Boa noite, Léo. Um abraço ao doutor Raimundo. Torcedor interagindo com a gente, tanto pelo WhatsApp como também pelo portal do metro1.com.br no YouTube. O Joel, ele diz que é o torcedor de ouro do Esporte Clube Vitória. Diz, boa noite, Léo. Gostaria de saber, doutor Raimundo, quais os conselhos que ele pode passar para quem chega à direção do Esporte Clube Vitória, independente seja atual ou não, mas quem almeja chegar à direção do Esporte Clube Vitória, e o que acha como fator principal a busca do sucesso desses novos dirigentes dentro do Esporte Clube Vitória, quem quer que chegue ao Vitória. Deixa eu só ampliar essa colocação que você fez aí por parte do torcedor. Por exemplo, Joel, torcedor Joel. Joel, um abraço para você, Joel. Por exemplo, Ricardo Davi alguma vez lhe pediu algum conselho, alguma coisa? Deixa eu chegar lá. O Joel, inclusive, é um dos donos da política do
de um município importante, o Almeida, na política do Almeida, e assiste futebol com a gente. De vez em quando eu pergunto, como é que tá vendo o jogo? Nós vamos ganhar de goleado, de 0-0, tá bom demais. É uma figura extraordinária, entendeu como é? É um daqueles velha guarda, que você não pode esquecer, viu, Tilé? A necessidade de você respeitar a história do clube. Sim, E claro. cai nessa pergunta que você me fez. Quem quer acertar não pode abrir mão das experiências. Entendeu como é? Independentemente de pertencer a essa ou aquela corrente. Pelo contrário, eu acho que quem tá ali deve, essa é a minha resposta para o Joel, deve se valer da experiência de quem viveu lá dentro. Porque acertar sozinho é bom, ou pelo menos passa. Agora, errar sozinho pesa muito, pesa demais. Acabei de me referir a uma moção de congratulações que eu apresentei ao Conselho Deliberativo do clube, que foi aprovada por unanimidade para o Davi. O Davi foi meu diretor de marketing. E eu disse a ele, na última reunião do Conselho, depois do fatídico 3-0 do Palmeiras, que nós estávamos lá, João, nós estávamos lá, eu disse na reunião do Conselho, presidente, o problema do Vitória não é contratar jogador, é adequar o comando do grupo. Se é o presidente, se é o treinador, se é um diretor, se é um gestor, porque a coisa não está fluindo. Os jogadores não estão se sentindo seguros em campo. E é preciso que você levante a autoestima do jogador, para o jogador jogar com alegria, com satisfação. E com isso ele pode também usar melhor a sua inteligência, ou seja, não se exaurir no primeiro tempo de jogo, não se exaurir, não cansar, porque tem jogador do Vitória, tem jogador do Vitória que saía nos cacos. No intervalo do jogo, né? Estava errado isso, estava errado isso. O Carpegiani é um grande treinador, fez uma coisa que também eu ponderei, o Davi, é preciso que a gente prestigie a nossa base. Eu acho que, não sei, talvez o Carpegiani... Mas isso foi numa reunião de conselho ou você na reunião do você faz conselho. isso? Ele não me procurou. Não me procurou. Eu me antecipei fazendo essa sugestão a ele na reunião do conselho. Dizendo, inclusive, a ele o seguinte, olha, Davi, a situação é dificílima, eu sei que é dificílima, mas não é desesperadora. Ainda tem jeito. Naquele tempo, o peixe pequeno ainda só estava com um ponto na nossa frente. Quer dizer, basta que eles percam um e nós ganhamos o próximo, a gente ultrapassa eles. Então, mas porque eu ainda disse até a ele, Davi, eu não conheço o senhor do Bom Começo. E eu contei um pedacinho da minha história como presidente, para dar a ele subsídios para a direção dele, para ele acertar, para o Vitória acertar. Bom, bem, felizmente, ele também não respondeu nada e tal. Só ouviu. Se anotou, ouviu bem. Estava lá o Chico também, o vice-presidente, entendeu como é? E graças a Deus, o Vitória está aí. Ganhando de 1-0, está certo, é muito difícil, o goleiro faz milagre, essa coisa toda, mas são 3 pontos. Quando me perguntam por aí, presidente, qual vai... Ou tem gente que ainda me chama de presidente. Qual vai ser o placar? Eu digo 6-0. Tá, é uma goleada, interessa 3 pontos. Quando a gente bater Tem uma coisa que um amigo meu, Hélio Navarro, diz sempre o seguinte, rapaz, para a gente ultrapassar a barreira da dezena, é difícil. Então, quando a gente chega a 29 pontos, como estamos agora, eu já fico com medo, já fico preocupado, porque para passar para 31... E aí, tomara que a gente ganhe do Ceará. A barreira da dezena. A barreira da dezena. Entendi agora. É de lascar. Parece que amarra. Mas não vai amarrar coisa nenhuma, não. O Ceará vai pagar essa conta lá e a gente vai para 32. Tá certo? Espero, viu, Tilé? Espero, no sucesso da direção do clube. Eu sou contra qualquer movimento de desestabilização do clube. A solução não é esta. A solução é mudança de rumo. Só e só. E a gente chega lá. O Ivan de Almeida, um dos maiores erros dele foi exatamente a falta de diálogo.
pelo menos das pessoas que eu já entrevistei do Vitória, da época de Ivan até o mandato atual, comentavam isso, né? Eu trouxe várias pessoas aqui no programa que era 22 horas, né? E todo mundo dizia que Ivan era um cara que não tinha comunicação com ninguém. Ricardo Davi assumiu e parecia caminhar do mesmo jeito, né? Também se afastou, não tinha comunicação com ninguém. Ele próprio reconheceu aqui, sentado onde você está, há uns 15 dias atrás, ele disse, não, realmente esse foi um dos meus erros, né? E isso quase que desestabilizou ele. Por sorte, ele depois contratou o Carpegiani, a coisa começou a se arrumar e tal, né? E hoje ele vive talvez com mais tranquilidade. E aí que eu acho que realmente você tem razão quando você diz, né, que o importante de um clube de futebol é você ter união de várias correntes, porque senão você não trabalha, não consegue desenvolver o trabalho. Eu me lembro que Alex Portela Júnior dizia que ele era contra a eleição direta porque ele achava que poderia aparecer alguém sem conhecimento nenhum de futebol e ser eleito depois, né? No entendimento dele, Alex, tinha que ser pessoas feitas dentro do clube, né? Você era contra as eleições diretas, você ficou contra as eleições diretas. Você acha que Alex tinha razão quando ele fez esse comentário, por exemplo? Olha, vê o seguinte, ser contra a democracia é uma coisa que é incompatível com todos os princípios que tem norteado a minha vida até agora. Eu fui professor de Direito, eu sou advogado militante, fui procurador do Estado, né? De modo que eu sempre defendi a liberdade. E a liberdade é a mãe da democracia. Né? Essa história da democracia permitir que você escolha, eventualmente, um candidato ruim, não é contra, propriamente, não é um argumento para neutralizar a democracia. Pelo contrário, alguém já disse, e eu vou repetir aqui, não é um regime bom, a democracia. Porém, até agora ninguém inventou alguma coisa melhor. Uhum. E você, para corrigir eventuais equívocos, como, por exemplo, a hipótese de surgir um aventureiro ou um despreparado para a função, você corrige na eleição futura. Você pode corrigir isto. Eu não acho que os males do Vitória tenha sido a democracia, não a abertura. Não. Infelizmente, como você diz, a falta de diálogo, a falta de aconselhamento, ou de busca de aconselhamento com os mais experientes. Outra história também que me preocupa muito é você... só quem não entende, não quer ver a vida de frente. Por exemplo, você para lançar um jogador da base no profissional, você tem que seguir toda uma preparação, todo um ritual para não queimar o rapaz. Assim também é na direção. Você tem que ter uma preparação para que o jovem chegue lá. Agora, o jovem chega lá, sem os exemplos dos mais velhos, é catastrófico. Agora, o jovem chega auxiliado, orientado, entendeu? Pelos mais velhos, que tem os exemplos de vida lá, só tem a ter sucesso. Né? De modo que eu sou a favor da democracia. Sou. E tanto sou e fui que apresentei um projeto de estatuto pregando exatamente a eleição direta. E eu tinha, inclusive, Tilé, todas as credenciais para acreditar que, na abertura, pela nossa gestão, pelo legado que nós fizemos, nós tínhamos credenciais para pedir o voto do eleitor. Se o eleitor quis votar em outro grupo, e se a coisa não funcionou, você foi injustiçado a culpa Não, eu não vou olhar a coisa pelo injustiçado, não, entendeu? Uhum. É uma experiência. Você vai, muitas das vezes, pelo canto da sereia. Alguém chega aqui, lhe promete mundos e fundos, você vem bala naquilo ali, velho. Quantas vezes uma pessoa se deixa levar por uma cantada, por uma apresentação muito bem arrumada e etc e tal? Entendeu como é? E aí você tem tempo para depois, refletindo melhor, corrigir
eventuais equívocos que você comete. É isso quando eu me bato, Tilé, pela a continuidade das administrações. Quando você tem continuidade, o equívoco que você comete no ano de 2018, você já não repete em 2019. Os acertos que você teve em 2018, você pode, inclusive, repetir em 2019, aperfeiçoando, inclusive. Aí a tendência é você evoluir. Ou seja, você tem tempo de corrigir as finanças do clube num ano, plantando uma boa semente para no ano seguinte você armar uma grande equipe. Você prepara uma base para que no ano seguinte você tenha valores. E foi isso que não permitiram você fazer, porque você já tinha arrumado a casa. Né? Nós tivemos um mandato com 40 milhões em caixa e entrega. Perfeitamente. E houve gente que me criticou, e até com certa razão, de que eu deveria ter investido todo aquele dinheiro num grande time de futebol. Aí eu pergunto, valeria a pena? E se não desse certo esse título? Como é que ficava a situação? Eu prometi, Otilé, quando eu tomei posse na presidência do Vitória, eu fiz assumi dois compromissos. Entregar o Vitória ao meu sucessor em situação infinitamente melhor do que aquelas que eu recebi. Segundo, tentar de todas as maneiras uma convivência harmoniosa entre as diversas correntes do clube. Se não harmoniosa, pelo menos respeitosa. Ou seja, o seu Tilé tem direito de pensar o que ele quiser. Infelizmente, eu estou na presidência, não penso do jeito dele, vai prevalecer o que eu estou pensando, não o que ele está pensando. Mas eu vou respeitar até o meu último minuto de vida o direito dele de tomar as posições dele. Respeitar isso daí. Infelizmente, eu não consegui. A segunda coisa, porque a primeira, está aí um legado que a gente deixou. Não sou muito de alegar as coisas, mas está aí. Um Barradão encantador, que houve até gente maldosa que andou plantando na imprensa do sul do país que o nosso campo era um dos piores do Brasil. Quando, na verdade, o piso é um dos melhores do Brasil hoje. Quando eu vejo o Maracanã, por exemplo, quando eu vejo o próprio Itaquerão, eu fico, pelo amor de Deus, e o Barradão não, chove aos cântaros. Você não vê uma pocinha. Nem nas laterais também, não vê. Os campos de treinamento estão lá, o placar está lá, as estruturas da base estão lá espetacularmente bem. Os campos de treinamento também. A via de acesso Barradão, a via expressa Barradão, está lá. Né? A Praça da Juventude está lá, da Prefeitura. Tudo isso numa gestão curta. Ora, era para ter um pouco de continuidade. Pelo contrário. Vê o que são as coisas. Às vezes, é a mão de Deus, viu, Telemão? Eu sou um cara profundamente religioso. Por que a mão de Deus? Porque pensaram numa coisa pejorativo. De caráter pejorativo. Com relação a mim, com relação ao Marcelo, que era o presidente do Bahia. Você lembra? Uhum. Pô, bom. Só que eu, na minha terra, meu apelido era Mundico. Era Mundico. Meus netos me chamam de vovô Mundico. E é uma coisa que hoje se incorporou de tal ordem, é carinho de criança, é carinho de velho, é carinho de novo, é carinho de todas as matizes, de pobre, de rico, entendeu como é? E às vezes tem uma coisa até interessante, viu Tilé? Djalma aqui é testemunha viva, né? Como outros amigos que tem aí, que me acompanham quando eu chego no estádio, é para tirar retrato com todo mundo. Aí, às vezes, tem aquela, presidente, pelo amor de Deus, você tem que voltar. Aí eu digo, rapaz, eu estou chegando agora, você já quer que eu volte? Eu não assisti ainda meu jogo? Entendeu? É o presidente que está lá na torcida, está lá torcendo, está lá criticando, está lá xingando o juiz e tal. Não tanto quanto o Djalma. Para Djalma, o juiz, quando entra no campo, ladrão, esse aí vai roubar. Mas tem hora que eu também xingo de engraçado. De modo que o torcedor quer
precisa se identificar com quem está dirigindo o clube dele, entendeu? Como eu era desse jeito. Eu era torcedor. Aliás, eu quero até mandar aqui fazer aqui uma observação, porque um torcedor, na última vez que eu saí do Barradão, satisfeito com aquele 1-0, com o coração batendo, quase sai do corpo, que ele me disse: presidente, o senhor falou que se tiver 10 torcedores na Fonte Nova, o senhor é um dos 10. Se tiver 2, o senhor é um dos 2. Mas o senhor tem que falar no Barradão. Bom, no teu tempo, e no nosso tempo lá atrás, o estádio era a Fonte Nova, não é verdade? Quando eu me referi à Fonte Nova, é claro que nosso santuário é o Barradão, ele tem a certeza absoluta. Se tivesse 2 no Barradão, um era eu. Se tivesse esse um era eu. Com certeza absoluta, porque eu fui e sou fundamentalmente torcedor. Embora, como dirigente, eu tenho que ser racional. Principalmente um dirigente, como eu me classifiquei, um dirigente de vestiário. E é uma coisa que eu digo sempre, Tilemon, o Vitória hoje precisa de união. Tem que buscar união por todas as maneiras. E dentro do vestiário, o presidente tem que ter o grupo na mão. É uma expressão que eu não gosto muito. O treinador tem o grupo na mão. E se o treinador foi embora? Como é que fica esse grupo? Fica refém de quem? Fica na mão de quem? Ele precisa ser, antes de tudo, o presidente precisa ser, antes de tudo, o comandante, o líder daquele grupo. E que goste do respeito, da admiração e até do carinho daqueles jogadores. Bom, 19h40. Venha, meu querido Cléris Amorim. Hélio de Abrantes, boa noite a todos. Gostaria que o doutor Raimundo falasse sobre o projeto da Arena Barradão, tão importante para o futuro do Vitória. Excelente. Olha, uma das razões levantadas pelos nossos adversários na primeira eleição, ou na segunda eleição, foi exatamente o projeto Arena Barradão. Na primeira o quê? Porque a primeira eu ganhei. Não. A última, agora. A penúltima. A penúltima. Pô, bom, esse projeto foi a menina dos olhos de Manuel Matos. E só quem não conheceu o início do Barradão pode ser contra a Arena. E essa história de dizer que a Arena não deu certo no Brasil é uma falácia. Pelo contrário, o que não deu certo foi certas arenas do poder público. Porque todas as arenas particulares estão dando um sucesso extraordinário. E representaram um avanço gigantesco na vida do clube. O Palmeiras está aí, ganhando quase tudo. Palmeiras, Grêmio, né? Grêmio, Internacional, entendeu como é? Atlético do Paraná tem uma estrutura espetacular e está aí. E está aí. Entendeu como é? O próprio Flamengo tem projeto de arena. O próprio Curitiba tem projeto de arena. O próprio Santos tem projeto de arena. O Vitória também tem e deve ter projeto de arena. Eu não morrerei antes de ver o Vitória, o Barradão, como uma arena multiuso. Vem com mais um aí, Amorim. Registrar a participação de Edson Santos. Geraldo Silva Santos Júnior diz que das maiores reservas morais no Esporte Clube Vitória é Veraldo Santos, concorda, e Daniel Dias também ligado com a gente. A pergunta através do WhatsApp. Boa noite, Lé. Boa noite, presidente. Gostaria de saber se vai concorrer novamente ao cargo de presidente do Esporte Clube Vitória. Se não, quem que vai apoiar e também o que acha da gestão Ricardo Davi? Olha, eu nunca fui candidato de mim mesmo. Desculpa, Francisco do Bonfim. Acabei não registrando o nome do ouvinte, Lé. Oi, Francisco. Bonfim. Eu não conheço Francisco do Bom Começo. Do Bonfim eu conheço. Né? Meus parabéns. Primeiro, porque você é torcedor do Vitória. Segundo, porque é devoto do senhor do Bonfim. Pô, bem, eu não sou. Uma certa feita, você conheceu muito, Tilemon, Carlos Palma. Sim. Carlos Palma quando não tinha presidente, ele era o homem para ser indicado para presidente. Isso. Enquanto eu vida tiver e o meu Vitória precisar de mim, não ficará sem presidente. Eu responderei presente. Eu responderei presente, verdade. De modo que eu digo a mesma coisa. Não está nos meus planos. Meus planos é contribuir. Não sei de que maneira, mas de qualquer jeito, de contribuir
pelo menos o desarmamento dos espíritos no Vitória, para que a gente tente uma união nessa fase, nessa transição aí de dificuldade que o clube atravessa, porque a história do clube é muito bonita. Ela não pode sofrer esses reveses, essas idas e vindas, entendeu? E eu vou ver isto. Aqui tem um grande rubro-negro, o Vitória tem grandes rubro-negros, o Djalma é um grande rubro-negro, entendeu como é? É jovem, inclusive, bem mais jovem do que eu. Aliás, eu não sou jovem, entendeu? Eu tenho alguma experiência. E eu estarei ao lado dele, como estarei do lado de quem for eleito. Agora, evidentemente, que se por acaso ninguém houver alguma resistência e a coisa evoluir para uma convocação minha para mais um desafio, estamos prontos para isto. Tem mais algum aí, Amorim? Registrar aqui, Ednelson Figueiredo, Mundico é um torcedor e sabe fazer política, sadia. Aproveitando para mandar um abraço, Urso Panda é o nosso torcedor aqui. O Paulo Fraga também ligado com a gente, Lé. Um abraço a todos da metrópole. Nosso presidente Viana está fazendo falta. Abraço ao grande amigo de Djalma. Saudações rubro-negras, Paulo Fraga, de Cachoeira, na Bahia. O Roberto Farias, do centro da cidade, pergunta: qual o maior legado do presidente no Esporte Clube Vitória? Boa pergunta, essa já estava aqui na minha cabeça. Rapaz... Você teve uma administração rápida, você teve 1 ano e 4 meses, salvo engano, mais ou menos isso. Realmente que me cativa. 8 meses? O maior legado que eu deixei para o Vitória foi o resgate da autoestima do torcedor rubro-negro. O torcedor do Vitória andava pela rua vibrando. Você já imaginou, Tilé, você que é um homem de rádio da melhor qualidade, de grande experiência, você já imaginou competindo Vitória e o Bahia na segunda divisão? O Vitória sobe e o Bahia fica. Olha a alegria da torcida do Vitória. O torcedor do Vitória saía com a camisa rubro-negra nas ruas, porque nós estávamos na primeira divisão. Esse é um legado extraordinário. Eu vi a Fonte Nova, a nossa casa de veraneio, literalmente rubro-negra, totalmente rubro-negra, com mais de 60 mil pessoas, porque foram 50 e poucos mil pagantes e parece que 10 catracas quebradas, porque o pessoal ia passando, ia quebrando e ninguém ia segurar. Eu vou ver o meu Vitória carimbar sua volta à primeira divisão. Já imaginou? E no ano seguinte, nós ganhamos o campeonato estadual, retomamos a hegemonia do futebol da Bahia. Ganhamos o direito de voltar a disputar a Copa do Nordeste. Esses dois legados do ponto de vista esportivo. No plano material, uma coisa que sempre me maltratou muito foi o Vitória não poder treinar na hora que devia, porque o Barradão estava sobrecarregado. Treinava o profissional e jogava. Treinava o sub-20 e jogava. Treinava o sub-17 e jogava. Sub-15 e jogava. O Barradão estava prestes a acabar. E nós precisávamos de treinamento. E pedimos, por exemplo, teve uma vez que o Mário Silva virou para mim: presidente, agora o meu limite, minha autoridade, meu poder se esgotou. Agora entra o senhor, junto à Vila Olímpica. Para quê? Para conseguir a liberação da Vila do Pituaçu para treinar. Sabe qual foi a resposta? Bom, só se for a partir de 5 horas. E o treinador, que era Mancini: ô presidente, o nosso treinamento estava marcado para 3 horas, mudou para 5, mudou, porque quem não tem casa, meu amigo, se aguenta. Então vamos treinar no Barradão. No Barradão não pode, que tinha jogo. Naquela noite do sub-20, coisa assim desse tipo. Aquilo também, quando a gente fez os campos de treinamento, para mim foi uma realização muito grande. Outro grande momento para mim, quando o governador do estado, Rui Costa, deu a ordem de serviço para iniciar as obras de construção da Via Expressa Barradão, que é exatamente um instrumento viabilizador de uma futura arena rubro-negra. Porque se você não tiver acessibilidade ao estádio, como é que você pode pensar numa arena multiuso? Também nós sensibilizamos a prefeitura para embelezar a chegada no Barradão,
que foi a construção da Praça da Juventude. E ainda tem um débito da prefeitura para com o Vitória, que é a estação de transbordo, para ali ficarem estacionados ônibus que, porventura, vierem do interior com caravanas, assistir jogos no Barradão. O ônibus fica lá parado, os caras vão assistir o jogo, depois do jogo voltam para sua cidade. A prefeitura está nos devendo ainda essa estação de transbordo, que é de fundamental importância para o clube. Outras coisas foi você levantar também a autoestima da nossa base. E eu fico muito orgulhoso, o Tilé, de dizer o seguinte: na nossa gestão você tinha Euler, você tinha Flávio, que hoje vocês passaram a mão, o volante, né? Tinha David, uma das joias da coroa. Tinha, que ainda hoje tem, graças a Deus, o Kaique, entendeu como é? O próprio Ronaldo, que hoje é o goleiro titular também. O próprio Ronaldo, que hoje é titular base, e tal, entendeu como é? Douglas também, aquele que faleceu lá na Ponte Preta, você lembra? Aquele goleiro nosso. Enfim, a nossa base nós ganhamos tudo na base. O primeiro título brasileiro do Sub-17 nós ganhamos no Rio de Janeiro contra o Botafogo, lá no Engenhão. Perdemos no Barradão e fomos para lá e viramos o jogo. Você estava lá nesse jogo, lá de Alva. Primeiro título nacional do Sub-17, Vitória ganhou. Ganhou o primeiro título regional do Sub-20, que foi a Copa Nordeste do Sub-20 em Maceió. Eu estava lá também. Entendeu? Então nós ganhamos tudo. Essas vitórias no plano esportivo são importantes, importantíssimas. Mas o grande legado foi, como eu disse, a autoestima e o prestígio nacional. O basquete, nós atraímos o basquete brasileiro com repercussão internacional. Abrimos uma janela do mercado americano por causa do basquete brasileiro. E o Vitória fez, no primeiro ano, um trabalho bom e excelente no segundo ano. Inclusive nos playoffs, etc, etc, etc. De modo que o Vitória estava no encaminhamento tal, aprovamos o projeto da Arena Barradão. Esse projeto não é nosso, não. Não é meu, não é do Manel Matos, não. É do Vitória, está lá na prateleira. Quando o Djalma assumir a presidência, tira da prateleira e bota no ar. Vai atrair o capital estrangeiro para investir, como o Palmeiras tem, como o Grêmio tem, entendeu? Como o Atlético do Paraná tem. E aí sim, ninguém mais segura o Vitória. O grande jornalista Edmilson Ferreira. Alô, Ed, um abraço para você, querido. Grande figura. Um abraço forte para meu querido vovô Mundico. Qual foi a maior emoção que ele viveu como presidente do Vitória? Já falou alguma coisa aqui sobre isso. Tenho certeza que foi a volta para a Série A. Foi. Né? E a retomada da hegemonia do futebol da Bahia. Amorim, traga aí a última, porque daqui a pouquinho nós temos a Voz do Brasil. Hoje, a Voz do Brasil será às 20 horas, porque a Metrópole vai transmitir, a partir das 21 horas, Flamengo e Corinthians, na fase semifinal da Copa do Brasil. Né? Então, a jornada esportiva começa às 21 horas e, antes disso, nós temos que cumprir o horário, que, pela flexibilização sancionada pelo presidente Temer, a Voz do Brasil pode hoje não mais obrigatoriamente ser 19 horas, mas pode ser de 19 às 20, pode ser de 20 às 21 e de 21 às 22. Né? Então hoje a Metrópole vai trazer a Voz do Brasil logo após aqui o Papo Continuar para poder transmitir a partir das 21 horas Flamengo e Corinthians. Traga aí a última, Amorim. Registrando, Everaldo Oliveira diz assim, ó: esse Raimundinho, com todo respeito, é cabeça demais. Ô, seu Raimundo, respeite o Bahia, rapaz. E Paulo Porto da Graça, ele pergunta o seguinte: como classifica a gestão de Ricardo Davi? É aquela história. O Davi teve muitos senões no início da gestão dele. Ele tem uma coisa que eu disse a ele perante o Conselho Deliberativo, nessa reunião que eu me referi há pouco. Eu disse a ele: Davi, eu preferia 1000 vezes perder um campeonato regional, mas não perder um Bavi. Eu não perdi nenhum Bavi, nem na disputa das mulheres grávidas. A mulher grávida, tricolor, rubro-negra, ganhava rubro-negra. Até para o ímpar, nós ganhamos, sabe quantos por cento nós ganhamos do para o ímpar, nos Bavi?
Diga assim, 93%. Eu fiz o levantamento. 93%. Então, para mim, perder 4 Bavi seguidos, para mim foi um martírio. Perder do Palmeiras, perder do Corinthians, perder do Flamengo, perder do Sampaio Corrêa, me dava lá. Mas da Sardinha, não. E perder 4 vezes, aquilo doeu e muito. E está doendo ainda. Está doendo ainda. A gente tem que pegar no próximo Bavi e desforrar um. Para começar a desforrar. Eu só tenho mais 3 minutos para poder entregar no horário. Eu não quero deixar passar uma pergunta aqui. Qual teria sido a sua atitude naquele Bavi em que o Vitória saiu do campo? Olha, em primeiro lugar, eu acho que eu teria tido alguma atitude para evitar ele sair do campo. Morre no campo. Morre no campo, lutando. Entendeu? E quebrando gente lá dentro. Mas sair, não. Essa seria a atitude. E a outra atitude, simplesmente, é enfrentar o caso com muita competência. Eu acredito que não faltou competência, mas com muita determinação e com muita articulação política. Porque também tem bastidores nessa história. Uhum. E aquilo não foi, no meu sentir, não foi adequadamente conduzido do ponto de vista político. Uhum. Muito bem. Tem mais alguma? A gente fechou por aqui. Beleza. Raimundo, muito obrigado, viu, querido? É sempre um prazer, uma alegria conversar com você. Eu só não gosto quando fazer essa história de sardinha e tal. Mas, parceiro, eu tenho que ouvir aqui, não tem jeito. É meu convidado, vou tratar ele sempre bem. Pois olha, lhe prometo que eu não vou falar mais de sardinha. Agora é peixe Como pequeno. eu também jamais admito. Eu nunca... Agora é peixe pequeno. Como eu também, porque eu nunca gostei de negócio de vice-vitória. Eu acho que essas coisas denigrem o nosso futebol, né? Essas coisas não somam nada. Agora, torcedor tem direito, claro. Claro. Torcedor é outra coisa, né? Claro. Mas eu não, sinceramente, não gosto. Ô, Tilé, assim como eu tenho muito estima e respeito por você, tem muitos tricolores de quem eu gosto muito. Eu vou dizer uma coisa aqui. Eu tenho um genro que é tricolor. Eu tenho cunhados que são tricolores. Meu sogro foi um dos maiores tricolores dessa terra, foi até diretor do Bahia, desembargador Claudiano Ramos. Que Deus o tenha no bom lugar. Não, ele já falou, fora, né? já tirei. Assim, fora, era meu candidato, inclusive. Tá. Eu sou eleitor dele. Querido, muito obrigado, viu? Um abração para você. Foi um prazer enorme lhe receber aqui.